Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lara e tá começando o segundo episódio da Carta de Colossenses. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu digo isso para que ninguém os engane, com argumentos que só pareçam convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente, e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Assim como eu falei no primeiro episódio, eu acho muito legal como cada versículo Paulo pode mostrar o amor que ele tem pelos irmãos de Colossos. E essa parte do versículo eu acho que fala disso também, quando ele fala que ele se alegra em ver como eles estão vivendo em ordem e como que está firme a fé deles. Porque é motivo de muita alegria a gente ver pessoas que nós amamos tanto em plena convicção da fé. E eu vejo como Paulo tem isso certo para os irmãos de Colossos e ele nunca se cansa de falar isso. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. A gente já tem nesse versículo 6 e 7 também a importância de viver com Cristo, porque não basta apenas ter vivido com Cristo, mas a gente tem que viver sempre com Ele. Uma simulação, não é simulação, né? Mas uma fala que eu gosto muito é que muitas pessoas mesmo falam, né? Nossa, quando eu chegar no céu eu vou muito querer conversar com os apóstolos e perguntar, nossa, como que foi andar com Jesus? Mas aí tem o pensamento, né, de que não os apóstolos, né, mas os outros. E virar e falar assim, nossa, eu também gostaria muito de saber como foi poder viver a vida inteira com o Espírito Santo. Às vezes a gente se esquece que ele está sempre com a gente. E é sempre bom relembrar. E esse versículo 6 é muito importante. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele. Então, continuar a viver em Cristo e nunca cessar e nunca se cansar disso. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Eu acho que isso é até um pouco engraçado, porque a gente lê aqui no versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas do mundo. Sendo que coisas criadas no mundo, mas no capítulo anterior a gente falou sobre como todas as coisas existem para Cristo. Então é muito engraçado a gente pensar que as pessoas elas ainda conseguem associar outras coisas, dando motivo às outras coisas se não for Cristo. Porque como a gente bem pôde relembrar no episódio anterior, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês recebem a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso também é muito interessante, como hoje nós unidos com Cristo através do Espírito Santo, nós seres humanos, né, agora não só restritamente aos homens, fomos circuncidados com ele. E que antes era uma aliança que era necessário uma ação, era necessário um sacrifício. Agora o Espírito Santo já nos deixa em aliança com Cristo. A cruz se tornou aliança. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo. E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou entre os mortos. Assim como Cristo também ressuscitou, nós também vamos ser ressuscitados para morar com ele, para estar na glória com ele. Porque Deus não vai nos deixar mortos. Nós estaremos
em vida eterna e vida de abundância e de muita alegria e muita felicidade. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita da dívida que consistia em ordem e que nos era contrária. Ele removeu, pregando-a na cruz. Todos os nossos pecados foram pregados na cruz. E é muito lindo ver a verdade do Evangelho nas cartas. E essa carta foi escrita para uma igreja. Às vezes a gente pensa que as igrejas já deveriam saber disso ou tudo mais, mas isso também é de suma importância. Como dizem, né, o óbvio precisa ser dito. Então, se é necessário a gente dizer 1 milhão de vezes que Cristo morreu por nós, que Cristo na cruz morreu por todos os nossos pecados, dizer 1 milhão de vezes, nós vamos falar 1 milhão de vezes. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Eu vejo que esse versículo quebra tudo que as pessoas colocam como religiosidade demais. A gente coloca o que realmente é verdade, que a realidade se encontra em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Isso aqui está falando literalmente que trata-se de pessoas que não estão unidas a Cristo. Quando a gente fala a cabeça, a gente falou isso no episódio anterior, sobre cabeça ser um dos significados que é atribuído a Jesus. Quando a pessoa não está unida à cabeça, quando uma parte do corpo não está unida à cabeça, não vai dar certo. O cérebro, ele manda comando para todas as partes do nosso corpo. Então, se a gente não está unido na cabeça, é porque alguma coisa não está tendo sintonia. E aí, a gente já segue nesse raciocínio falando, a partir do qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Então, nada disso seria possível sem o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, porque como ainda pertencem a Ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humanidade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Isso, a gente finaliza esse capítulo de uma forma bem rigorosa, eu vejo, que muitas pessoas acham que o mundo cristão é um mundo cheio de regras, é tudo muito manuseado, como você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, e isso e aquilo outro, mas a visão que eu tenho é que quando você está verdadeiramente com Cristo, assim como foi dito no versículo 19, isso não se trata de coisas que vão ser difíceis para você se cumprir. Não veja isso, não toque naquilo, não faça isso, não faça aquilo, não prove aquilo, não tome aquilo. E sim, passa a ser algo recorrente em nossa vida. Algo que já é, digamos, fácil, algo, como fala? Algo diário. E assim, a gente indo e voltando nas versões, a partir do versículo 20, que quando falam vocês morreram com Cristo, na Bíblia NTLH, a gente tem uma perícope. Para quem não sabe, a perícope, quando a gente tem aqui a nossa Bíblia, os títulos que ficam aqui assim, ó, com a letra
em negrito são chamados de perícopes, que são tipo os títulos. E aí, a partir do versículo 20, na NTLH, a gente tem uma perícope que chama Morrer e Viver com Cristo. E aí, eu fiz as separações na minha Bíblia até o final do capítulo, do versículo 20 até o versículo 23, a gente tem a parte de que você morreu. E aí, no próximo capítulo, que a gente vai ver só semana que vem, que é o versículo 3, vai estar falando do 1 até o versículo 4 sobre a vida em Cristo, sobre você ter ressuscitado em Cristo. Então, eu gostaria de reler com vocês o versículo 20 ao 23 na NTLH. Vocês morreram com Cristo e por isso estão livres do espírito maus que dominam o universo. Então, por que vocês estão vivendo como se fossem para esse mundo? Não obedeçam mais às regras como essa. Não toque nessa coisa, não prove aquela, não pegue naquela. Todas essas proibições têm a ver com coisas que se tornam inúteis depois de usadas. São apenas regras e ensinamentos que as pessoas inventam. De fato, essas regras parecem ser sábias ao exigirem a adoração forçada dos anjos, a falsa humildade e um modo duro de tratar do corpo. Mas tudo isso não tem nenhum valor para controlar as paixões que levam à imoralidade. Então nada disso mais importa. Quando você morre para Cristo, todas essas regras mundanas não importam mais. Essas regras que parecem ser acima não importam mais. Assim, né, como diz, como não toque nisso, não prove aquilo, não pegue aquilo. Isso deixa de ser importância. Não obedeçam mais as regras como essas. Todas as proibições têm a ver com coisas que se tornaram inúteis depois de usadas. Então essas regras não têm mais importância nessa nova aliança e depois que você morreu. E aí depois a gente vai ler que nós fomos ressuscitados com Cristo. Então os nossos interesses têm que ser nas coisas do céu. Mas isso é coisa do próximo capítulo. Foi isso. Espero que vocês tenham podido refletir um pouquinho no capítulo 2, assim como eu. E eu espero vocês no capítulo 3 e penúltimo capítulo, porque como eu disse, Colossenses é um livro pequeno, mas um livro de grandes ensinamentos. Então foi isso, um beijo e até a próxima.